A paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Peço que você fique até o final, que Deus tem uma palavra para os nossos corações. O texto para a nossa reflexão de hoje é o Salmo de número 23, o verso 1. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. A maioria dos cristãos conhecem este salmo. É um dos salmos preferidos dos cristãos entre o Salmo 91 e o Salmo 70. Boa parte deles tem a Bíblia aberta neste salmo em uma cabeceira ou em uma estante, como um ato de fé, crendo que se o Senhor é o nosso pastor, nada do que queremos vai nos faltar. Mas a ideia do salmista Davi não é expressar este pensamento, mas é dizer que se o Senhor é o meu pastor, de nada eu sinto falta, porque Ele é o suficiente. Davi valorizava muito a presença de Deus. Isso fica claro e evidente no Salmo de número 51. Após ele ser repreendido por Natã por causa do pecado que havia cometido, ele vai orar a Deus, se humilhar diante de Deus. Não vai se importar com o trono, com riqueza, não vai se importar com o reino. No verso de número 11, ele vai dizer assim: não me lances fora da tua presença, porque Davi sabia, se o Senhor é o nosso pastor, Ele é o suficiente. Nós precisamos dessa presença na nossa vida para nos sentirmos preenchidos. É por isso que muitas pessoas sentem falta de bens materiais, sentem falta de coisas passageiras. Deus ele vai abençoar a nossa vida, vai. Deus vai abrir portas, vai. Mas nós precisamos entender que o Senhor deve ser o suficiente. Quando eu nasço de novo em Cristo, Ele é o suficiente. Quanto mais difícil está, mais seguro eu estou em Cristo, porque Ele é o suficiente. Nós vemos no livro de Abacuque, no capítulo 1, o profeta Abacuque questionando a Deus o porquê disso, o porquê daquilo. Ele começa dizendo: até quando, Senhor, eu vou clamar e Tu não vai me responder? Eu vou gritar violência, o Senhor não vai salvar. Porque o Senhor me faz ver tudo isso, me faz ver a injustiça, a lei se afrouxa, o juízo é pervertido. Abacuque não entende. Se o Senhor é esse pastor, por que está faltando tudo? O Abacuque se questiona. Mas no capítulo 3, no versículo 17, ele vai dizer: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimentos, as ovelhas sejam arrebatadas e nos currais não hajam gado, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei o Deus da minha salvação. Abacuque entende que Deus é o suficiente. Nós precisamos entender essa mensagem do Salmo 23. Deus é o suficiente e eu não sinto falta de nada, porque Ele preenche o vazio da minha alma. O capítulo 6 de João, após Jesus ter multiplicado pães e peixes, uma multidão começa a segui-lo. Mas Jesus, conhecendo o pensamento de cada um deles, vai dizer: vocês me seguem por causa daquilo que eu faço por vocês. Eles acharam aquela palavra muito dura e deixaram de seguir Jesus. Jesus olha fixo para os 12 discípulos e pergunta: e vós também não quereis me deixar? Pedro vai olhar para Jesus no versículo 68 e dizer: para onde iremos nós? Só Tu tens a palavra de vida eterna. O Senhor é o nosso pastor e nós não sentimos falta de mais nada, porque Ele é o suficiente. O Senhor ser o meu pastor não significa que eu vou ter tudo aquilo que eu quero, mas ainda que tudo isso me falte, eu não sentirei falta de nada, porque eu tenho o suficiente, que é Deus, a presença dEle na minha vida. Entenda uma coisa: tá difícil, mas o Senhor é o suficiente. Tá faltando as coisas, o Senhor continua sendo teu pastor e Ele sim é
o suficiente. Deus, Ele quer refrigerar a tua alma, te conduzir a águas tranquilas, mas você precisa entender que Ele é o suficiente.